Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente sexta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando o nosso momento do nosso Evangelho diário, momento esse em que abrimos o nosso coração para Jesus e juntos unimos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por esse eterno amor de Jesus que nos une aqui nesse instante. Meus amados irmãos, que Jesus possa abençoar o nosso dia, fortalecer os nossos passos e que Jesus nos conceda sabedoria no agir, no falar e no pensar, hoje e sempre. E são com essas palavras que eu convido a todos para hoje nós refletirmos aqui a mensagem de número 151 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Essa mensagem de hoje vem nos falar sobre tolerância, meus irmãos, sobre tolerar. E hoje, através das palavras de Emmanuel, nós iremos compreender um pouco mais sobre o que seria essa tolerância fraterna. Porque muitas vezes pensamos que tolerar é ficar calado frente a algo que a gente não concorda, frente a algo que está nos incomodando, mas ficar sentindo aquela raiva, aquele rancor, aquela sensação dos nervos à flor da pele. O tolerar não é bem isso. E a Ana nos explica aqui hoje. Por isso, vamos aqui juntos acompanhar as palavras do querido benfeitor espiritual. Emmanuel nos diz: tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde, paz, renovação e segurança. Novamente, Emmanuel diz que tolerar é refletir o entendimento fraterno. Ou seja, tolerar não é se calar para algo que está acontecendo, está nos incomodando e continuar sentindo aquela raiva, aquele incômodo, aquela cólera, os nervos à flor da pele. Mas tolerar é entender com fraternidade algo. O comportamento, uma fala, uma atitude. Tolerar, meus irmãos, é suportar com indulgência. Indulgência é perdoar. Tolerar é suportar com indulgência. É suportar com perdão. Nessa situação, eu penso muito dentro das famílias. Um exemplo para nós. Muitas famílias hoje, sobretudo uma mãe e um pai, enfrentam a ingratidão dos filhos, enfrentam a falta de respeito dos filhos, enfrentam muitas vezes desgosto com certas situações e escolhas que o filho realizou. E não apenas isso. Muitas mães e pais dentro de casa enfrentam a agressividade, as más respostas de um filho, enfrentam situações extremamente delicadas e tristes. E diante dessas situações, eu noto muito pais e mães tendo essa tolerância que exatamente aqui Emmanuel traz, esse tolerar com indulgência, o tolerar com perdão, e que por outras palavras essa mãe e esse pai entendem que aquele comportamento e que aquela fala daquele filho está sendo um momento em que ele não está agindo com o coração em Deus, que ele está sendo impulsivo, que muitas vezes ele está agindo fora da razão e que muitas vezes ele está passando por dificuldades interiores que nem ele está conseguindo controlar. Manifesta daquela forma, exteriorizando às vezes uma ingratidão com o pai e com a mãe. E eu vejo muito a paciência
desses pais: a paciência, o perdão, a indulgência e esse tolerar, que é o entendimento fraterno daquilo que está acontecendo. O pai e a mãe que passam por essas situações tristes dentro de casa, com os seus filhos, muitas vezes trabalham essa tolerância em não agindo com raiva para cima dos filhos, em deixando ali o filho, como se diz, recuperar um pouco a razão. Eles deixam ali aquela poeira baixar um pouco, mas depois vão lá e fazem as considerações, as corrigendas necessárias, o ensinamento necessário após aquela situação. Mas é com muita frequência que a gente vê, eu acho que como um grande exemplo, pais e mães enfrentando essa ingratidão, essas dificuldades com os filhos dentro de casa e trabalhando essa tolerância com perdão. E, novamente, tolerância aqui, o que é? É entender o comportamento do outro, entender a atitude, a fala do outro, sem raiva, sem rancor, sem julgamento, mas entender aquele comportamento com um olhar de perdão, com um olhar fraterno, com um olhar de paciência. Nós temos um exemplo também muito claro para nós, que é do livro Há 2000 anos. Grande obra que a gente teve a chance de passar aqui nos nossos evangelhos diários. No livro Há 2000 anos, lembremos da nossa querida Lívia, esposa de Públio. O quanto Lívia sofreu com Públio. Públio às vezes parava de falar com ela, ignorava ela dentro de casa. Públio às vezes dava má resposta, não se importava às vezes com ela, tinha gratidão em muitos momentos. E Lívia sempre com aquela tolerância, ou seja, aquele entendimento, entendendo que o esposo dela, Públio, ele é uma alma boa, só está num momento que ele não está sabendo muitas vezes regular o que ele está sentindo por dentro. Ele não está com o coração em Deus. Então Lívia não condenava, não julgava, não tinha raiva, mas ela tinha essa tolerância fraterna, que é essa paciência, esse entendimento com maior paz, um olhar de um pouco mais de caridade para com Públio. Eu digo que é um grande exemplo também para nós. Exemplo que nos traz um convite para olhar para a nossa vida. Quantas vezes a gente passa também por situações difíceis dentro de casa, no trabalho, com amigos, em um meio que fazemos parte. E guardamos raiva, rancor, ficamos ruminando aquela situação. Sendo que, se a gente trabalhar essa tolerância, ou seja, se tolerar esse entendimento fraterno, esse perdão, esse entender com indulgência a situação, a gente aliviaria o nosso coração do peso do rancor, do peso da raiva. Então, hoje, meus irmãos, deixo aqui para nós essas palavras do Evangelho diário, convidando a todos nós a tolerância fraterna. A tolerar sempre com perdão, com indulgência e com caridade. Isso é algo que todos nós podemos fazer pouco a pouco no nosso dia, aonde quer que estejamos. Que essas palavras possam banhar a nossa alma de esclarecimento, de fé e de muita esperança. E lembremos que essas nossas palavras também são da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e até amanhã no sábado para mais um Evangelho.